gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso amado Brasil. Essa é a nossa pátria. Apesar de eu não ter nascido aqui, mas o Brasil é meu país. Eu cresci aqui, fui criado aqui. Português é a minha língua materna. Eu amo o português. Falando sério, nós teremos eleições no dia 7 de outubro. O Brasil vai ter um novo governo e nós precisamos cumprir com a nossa responsabilidade civil, nossa responsabilidade de... Nós precisamos cumprir com a nossa responsabilidade de cidadão, com a nossa responsabilidade da cidadania e votar com consciência, votar com responsabilidade, sabendo que o destino do país, num país como o nosso, democracia, em princípio, cabe ao povo escolher o seu governante. Mas nós não podemos ignorar que a vontade de Deus também está aqui. Cabe à igreja mover a vontade de Deus. No tempo de Paulo, inclusive alguns irmãos mencionaram para mim, isso é verdade. O sistema de governo era totalmente diferente. Não havia eleições como nós temos hoje. Paulo vivia, os apóstolos viveram no tempo do Império Romano. Era como se fosse uma ditadura. Apesar de em Roma eles terem um sistema de governo que foi copiado por todos os países hoje do mundo ocidental, com o Senado, essas coisas, o sistema, de governo, mas não havia eleições. Os Césares não eram eleitos, eram imperadores, passavam de pai para filho. E daí alguém que estava no palácio podia assassinar o César e ele virava o próximo César. É assim que funcionava. Não havia eleições. Então, na Bíblia não existe uma orientação com respeito a eleições. Não havia esse conceito. Então quer dizer que nós podemos votar levianamente ou não votar? Nós na igreja não damos nenhuma orientação, como algumas igrejas evangélicas dão, como alguns pastores se manifestam publicamente, líderes de igrejas cristãs evangélicas, demonstrando a sua preferência partidária, demonstrando abertamente a sua preferência por um candidato. Na igreja nós não fazemos isso. Na verdade, todos esses anos nós temos permanecido em silêncio sobre isso. Mas nessa nova fase da igreja nós sentimos que nós não podemos ficar em silêncio, mas devemos dar certa orientação para os irmãos. Mas nós não vamos dar nenhuma orientação, nem demonstrar aqui preferência por nenhum candidato ou nenhum partido. Isso cabe a cada um de vocês, porque não existe dois homens iguais, assim como o futebol. Eu vou agora dizer para vocês que eu sou gremista e todo mundo deve ser gremista? Não vai funcionar. Você sabe, quando se discute futebol, irmãos, se gera inimizades na igreja. E quando sabemos que está tudo tranquilo, tudo de repente começa futebol. Corinthians, Palmeiras, não sei o que lá, e tá aí, começa a brigar, os irmãos começam a brigar. Mesma coisa política. Começa a política, aquele candidato começa a brigar. Não, nós não vamos estar nisso. Ontem falamos um pouquinho na mensagem sobre... Não sei, agora tem tantas mensagens que eu não lembro se foi aqui ou outro lugar. Mas de qualquer maneira, eu falei recentemente sobre candidatos cristãos, pastores, querem, com a melhor das intenções, querer se envolver com política, vão para Brasília. Foi aqui, agora lembrei. Foi ontem. E acabam se contaminando, se corrompendo, e eu queria salvar a pátria, no final entrou também no mesmo saco. Então nós também não encorajamos ninguém a se envolver com política. Deus não deu para a igreja a função, ou a missão de se envolver com política. Deus deu para a igreja uma única missão: pregar o evangelho. Em Mateus, a grande comissão: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes
Ensinando-os o quê? A guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. A missão da igreja é de pregar o Evangelho. Através do Evangelho, influenciar a sociedade. Através do Evangelho, da vida de Deus, da lei do Espírito da vida, que nos livra da lei do pecado e da morte, mudar o destino de um país. Essa é a nossa função. Então não vamos dar orientação nenhuma. Vários irmãos perguntaram: irmão, em que candidato devo votar? Você deve ter as suas convicções pessoais, as suas preferências. Nós não vamos dar nenhuma orientação nesse sentido. Mas uma orientação nós precisamos dar. Preste atenção para a ideologia do seu candidato. Preste atenção para os planos que ele tem. Preste atenção, porque hoje, queridos irmãos, isso eu posso dizer, pouquíssimos candidatos pensam no país. Hoje, todos querem fazer é pensar no partido. Nós devemos pensar no Brasil, no nosso país amado, para que Deus nos dê dias tranquilos, tranquilo no bom sentido, de paz, segurança para poder pregar o Evangelho. Porque nós queremos, irmãos, ser arrebatados logo. Nós queremos chegar o mais rápido possível à glorificação. O nosso destino é a glorificação. O nosso destino é que Deus possa desvendar a sua glória na nossa vida, na igreja, e nós possamos atingir o nosso destino final. Essa é a palavra profética, esse é o destino da igreja, esse aqui é a palavra para o nosso andar estoiquel. Andar corporativo, para todos chegarmos ao destino. Agora, com relação às eleições, preste atenção para o plano do candidato, o plano do partido, quais são as ideologias, qual é a filosofia. Eu não vou dizer qual partido, esse e aquele, não vou falar nada sobre isso, não vou me aventurar. Eu tenho minhas convicções pessoais, lamentavelmente eu não posso votar porque ainda não sou cidadão brasileiro, sou cidadão norte-americano. Mas se eu pudesse votar, eu sei em quem votaria. O candidato é perfeito? Não é, não existe nenhum candidato perfeito. Em nenhum mundo, nenhuma parte do mundo, o único que é perfeito é Jesus Cristo. Mas nós temos que pensar o que é melhor para este país. Agora é o seguinte, preste atenção. Se tem algum candidato, algum partido que tem ideologias contra a Bíblia, peço que vocês prestem atenção. Como irmão de vocês, não vou mencionar nomes de partido. Quero repetir, não quero influenciar ninguém. Mas uma coisa pesa na minha consciência. Que como irmãos da igreja, nós não violemos a nossa consciência, votando em alguém ou algum partido que vá contra a palavra de Deus. Que tire a nossa liberdade de pregar o Evangelho. Tem alguns países na América do Sul onde os irmãos já não podem mais pregar o Evangelho nas ruas. Bolívia é um deles. Vocês ouviram o que os irmãos da Bolívia escreveram para nós? Já não podem mais ir para a rua pregar o Evangelho. Não pode. E vários países já não podem. Na China não pode. Então essa é a única orientação que nós vamos dar. Qualquer coisa que viole a palavra de Deus, que vá contra o ensinamento da Bíblia, contra a palavra de Deus, contra a economia neotestamentária de Deus, só peço que vocês tomem cuidado. Não vou dizer, não pode, não pode, não pode. Peço que vocês tomem cuidado. Porque diante de Deus, cada um vai ser responsável por suas ações. Tá certo? O principal é orar por este país. Isso nós podemos. Não vamos orar por nenhum candidato, orar por nenhum partido. Nós vamos orar pelo nosso Brasil. Para que o Senhor abençoe este país. O Brasil é um país abençoado. Meu pai, que já dorme no Senhor, falou: Deus vai usar o Brasil em muitas coisas, especialmente na igreja. O irmão Dong ele via isso. O irmão Dong nos ensinou que o Brasil é o deserto que Deus preparou.
e Deus vai cuidar deste lugar. O inimigo quer destruir esse lugar, o inimigo quer tirar do Brasil essa função de deserto, mas Deus vai preservar, mas depende da igreja. Nós somos um número pequeno, nós somos uma gota no oceano. Tem igreja evangélica, tem milhões de membros, nós não temos tantos, mas nós temos o Espírito. Nós podemos orar. Nós estamos na economia de Deus, nós estamos no plano de Deus, nós podemos orar. Para que Deus prepare esse lugar para ser o deserto, para receber a mulher na grande tribulação. Mas nós não queremos estar aqui, nós queremos estar lá em cima já. Se tem alguém que quer ficar aqui, fique à vontade, mas eu quero subir. Tá bom, irmãos? Eu acho que isso é o suficiente para esse assunto. Nós amamos esse país, então no dia 7, vote com consciência, vote com responsabilidade, tá? E lembrando-se dos princípios que nós passamos. Lembrar que nós temos a nossa Constituição, a nossa lei, que é a palavra de Deus. Não vamos fazer nada que viole o que Deus deixou para nós. Tá certo? Cada um considere. Amém.